Ó Yauxa, ó Yau, ó Yauxa, ó Yau, ó Yauxa, ó Yau. Assim seja feita a vontade do Papai Yauxa. Amado Pai, nós estamos aqui, Papai. Fala conosco. Sim, papai. Orienta-nos, Papai. Sim, papai. Consola-nos, Papai. Sim, papai. Com a Tua palavra, consola-nos. Sim, papai. E que Tu, Papai, fortaleça o Teu povo, capacita Teu povo, cria o temor do Teu povo, Papai, para que eles possam ouvir, entender que diante de Iau não se brinca. É verdade, papai. Diante de Iau a necessidade da atenção. É verdade. Diante de Iau a necessidade da reverência. Ó Papai, abençoa, fortalece o Teu povo. Sim, papai. Faça o Teu povo andar por veredas retas e planas. Sim. Que haja temor no nosso meio, Papai. Que haja dedicação e haja compreensão. Haja, Papai, discernimento. Que haja fidelidade. Que haja dedicação. No nome de Yauxa Mashiach. No nome de Yauxa. Ó Papai, tenha compaixão de nós. Tenha compaixão dos nossos irmãos. Tenha compaixão, Papai. E assim seja feita a vontade do Papai Yauxa. Grato a Yauxa, grato a Iau. Grato a Yauxa, grato a Iau. Grato a Yauxa, grato a Iau. Assim seja feita a vontade do Papai Yauxa. Assim seja. Amados irmãos, antes mesmo do Papai ter falado conosco, eu estava já orientando alguns irmãos a poderem também, nos dias de reunião, reunir em família para poder ruminar o entendimento. Então, é exatamente para quê? Para poder os irmãos vivificarem seu espírito, né? Vivificando para poder ser aquilo que passa na nossa mente. É as coisas de Iau. Por quê? Porque nós estamos nos preparando para a nossa subida. E na nossa subida, irmãos, como eu já falei, entendeu? Você vai guerrear com a boca, com a palavra. Porque Satanás, ele lança uma palavra fora do contexto e você tem que contextualizar a palavra da forma correta, contra-argumentando. Você vê que Papai Yauxa, quando foi levado ao deserto pelo Espírito, quando fala foi levado ao deserto pelo Espírito, quem levou Papai Yauxa ao deserto, irmã Ângela? Foi ali Micael. Por que Micael e não Yauxa Micael, irmão Isalino? Porque ele ainda não tinha recebido. E por que ele não tinha recebido? O nome. Por quê? Por que ele ainda não tinha recebido? Porque o pai não tinha morrido. Exatamente, era essa, eu queria ouvir essa resposta. Porque papai ainda não tinha morrido. E para receber herança tem que ter morrido, né? Então, ali você vê que Micael já era referido como espírito, entenderam?
Então ele foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado. Então, quando você vê papai ensinando a oração do Pai do céu, ele fala: não nos deixe cair em tentação, sendo que o Espírito levou papai para ser tentado. E ele está falando assim: não nos deixe cair em tentação. Quer dizer, se formos tentados, nos sustenta em suas mãos, pelo teu Espírito, nos sustenta, não é mesmo? Então, todo esse momento, irmãos, que eu falo assim com vocês, o pai já vinha me falando há um tempo atrás, mas ele faz assim, sutilmente, para a gente não assustar. E depois volta a falar sutilmente, e depois de novo. Isso abre um pouco a nossa mente para um novo entendimento, né? Então, antes da gente entrar nesse assunto propriamente dito, eu quero trazer um esclarecimento dos irmãos. Vamos abrir em Apocalipse 18. Apocalipse 18. Eu tô com tanta vontade de gritar: caiu Babilônia, né? Tô com tanta vontade. E aí, irmãos, diz assim, Apocalipse 18:1. Depois disso vi outro anjo descendo do céu. Tinha grande poder e a terra ficou iluminada com a sua glória. Esse anjo, então gritou com voz poderosa: caiu Babilônia, a grande. Tornou-se moradia de demônio, abrigo de todo tipo de espíritos impuros, abrigo de todo tipo de aves impuras e repelentes. Ok? Essa passagem, ele fala tornou-se, né? Tornou-se. Primeiramente eu quero perguntar para o Samuel: que anjo é esse que desceu e grita em alta voz e a terra ficou iluminada com a sua presença? Não. Tá vendo que não está prestando atenção? Por isso que eu estou falando com vocês. Vai ter que sentar e prestar atenção na ministração. Esse entendimento é um entendimento antigo nosso. Antigo. Quem que é, Artuzinho? Eu tô pensando que seja Elias. Exatamente Elias. Por quê? Porque em Apocalipse 14, versículo 8, olha só, Apocalipse 14, versículo 8. Apocalipse 14, versículo 8 diz: outro anjo, o segundo, continuou: caiu Babilônia a grande, a que embebedou todas as nações com vinho do seu furor. Então aqui, ó, o primeiro anjo é Micael, o segundo é Elial e o terceiro é Macha. Entenderam? Então aqui, ó, o ministério, como eu falei, da pregação contra a Babilônia, contra a católica e denominações, é feita por Elias. Entenderam? Porque Elias que foi contra o ensino de Jezabel. Jezabel é referida como a igreja que ensina na era de Tiatira. E também embebedou todas as nações com vinho da sua prostituição, e dela saiu as prostitutas. É a representação da igreja de Sardes, as prostitutas, filhas da mãe prostituta, né? E Sardes vem logo depois de Tiatira. Então, aqui, ó, refere-se ao Alial Elias, né? Elial, que a gente também vai falar. Elial não é nada de Alial.
Yah, o Altíssimo. Elial, Eli, eles traduzem como Deus. Só que não é. Deus é Yah. Elial. Yah é Yah. Yah é Yah. E quando a gente vê o outro não é Alisha, o outro é Yalcha. Yal é Yal. E Yal salva. Entendeu? Tremendo. E aí, irmãos, quando a gente pega, é por isso que a mensagem de Elias é contra a Babilônia que ensina Zeus. O nome dele significa Yal é Yal. Nossa, assim seja. Entenderam? Aí, irmãos, a gente pega a palavra aqui, Apocalipse 14, mostrando que o segundo anjo é Elias, que é Yal, é Yal. Aí, a gente chega em Apocalipse 18. Apocalipse 18, versículo 1. Depois disso, vi outro anjo descendo do céu. Você grifa aí, descendo. Descendo. Para ele descer, o primeiro tem que ter subido. Então, para o segundo descer, porque o primeiro subiu. Lembra disso? Eles estão sendo alimentados lá. E para que eles possam ser liberados, por quê? Porque eles estavam debaixo de opressão. O libertador tem que ter libertado eles. É a representação de quando os israelitas estavam sobre domínio estrangeiro, Yah levantava um libertador, um juiz. Por isso que Micael que é o juiz, não é Yalcha, é Micael que é o juiz, que é o ancião de Daniel 7. Vi um ancião, ele sentou no trono e foi dado a ele autoridade para julgar. É um ancião que julga. E ele recebeu do sétimo essa autoridade. Ele é o sexto, também é o sétimo. Mas ele especificamente ele julga como sexto, como ancião, como aquele que liberta, o juiz. Porque o juiz não é rei. O juiz de Israel, no tempo dos juízes da antiga aliança, o juiz ele fazia um trabalho governamental, mas ele não era rei. E nós sabemos quem é rei, o sétimo. O sétimo é rei. E ele, como juiz, ele não é rei, mas ele julga. E ele é levantado para libertar os israelitas da opressão estrangeira. Ok? Então, quando a gente volta aqui, Apocalipse 18, versículo 1, diz assim: depois disso, vi outro anjo descendo do céu, tinha grande poder, e a terra ficou iluminada com a sua glória. Ele então gritou com voz poderosa. Viu aqui? A palavra sai da boca dele. E a palavra sai da boca dele como espada. Entenderam? Como espada. Aí ele fala: caiu Babilônia, a grande, tornou-se moradia de demônios. Primeira coisa, a gente tem que entender o tempo das coisas. Nesse momento, a Babilônia é moradia de demônios, irmão Isalino, nesse momento que nós estamos agora.
Babilônia é moradia de demônios? É. É? O que você acha, irmão? Não, no contexto não. Porque vai se tornar moral de demônio assim. Isso. Você tem que entender esse, ó. Quando é que eles se tornarão moradia? Não quer dizer que eu tô falando assim. O demônio fala por eles, mas não fala presencialmente. Fala dos lugares celestiais. Dos lugares celestiais. Vamos lá em Apocalipse. Apocalipse não, Efésios 6. Vamos lá. Efésios 6. Pode falar mais alto, irmã. 2046. 2046. Então, 2046, Efésios 6. Ó, Efésios 6, versículo 10, página 2046. Diz assim: finalmente, ó, finalmente quer dizer no tempo do fim. Entendeu? Finalmente, ele está querendo dizer no tempo do fim. Fortalecei-vos no Mestre e na força do seu poder. Revesti a armadura de Iau, para poderes resistir a insídias do diabo. Pois o nosso combate não é contra o sangue nem contra a carne, ou seja, não é contra os seres humanos, mas contra os principados, contra as autoridades, contra os dominadores. A palavra-chave é dominador. Olha aqui, dominadores deste mundo de trevas. Dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos do mal, que povoam as regiões celestiais. Ou seja, eles são dominadores à distância. Eles estão nos lugares celestiais e eles conseguem dominar de lá esse mundo de trevas aqui embaixo. Ok? Só que eles vão ser expulsos. Eles vão ser expulsos do céu. E quando eles forem expulsos do céu, aí que eles vão habitar a Babilônia. Entendeu? Porque agora eles habitam os lugares celestiais. Eles habitam os lugares celestiais, né? Aqui você poderia mudar a palavra povoam as regiões celestiais, ao invés de povoam, você poderia pôr habitam. Habitam os lugares celestiais. Mas quando o Elias estiver descendo, ele está descendo e já houve a derrota de Lúcifer com seus anjos lançados na terra. Já foi lançado. E aí a Babilônia se tornou a habitação presencial desses demônios, que antes eles dominavam à distância. Aí, quando chegou ali, ele fala, tornou-se por quê? Porque agora eles não habitam mais lá em cima, eles habitam diretamente esses lugares. Entenderam? Posso fazer uma colocação? Pode? Aí a gente lembra da parábola, né? Que o papai disse sobre o administrador infiel, que ele está preparando, né? Um lugar na casa dos seus aqui, né? Para ser bem Para ser bem recebido. recebido na casa. Exatamente. Vocês lembram dessa ministração, né, irmãos? Que ele está, o quê? Preparando. E Alcha, que ele pega e elogia esse administrador por ele ter sido prudente, né? Por ele ter sido prudente. Isso agora é para nós. Agora a gente vai começar a avivar de uma maneira superior. Por quê? Para a gente ser escolhido e bem recebido lá em cima. Lá em cima, entenderam, irmãos? Enquanto Satanás agindo e se preparando para ser bem recebido aqui embaixo, nós nos preparando para ser bem recebido lá em cima. Aleluia. Ok? Entenderam? Por isso que não tem espaço mais
Por que você não está atuante na obra? Porque eu estou com problema no trabalho. Eu estou com problema na família. Irmãos, não tem essa conversa mais agora não. Nada pode te atrapalhar. Como diz Shaul Paulo, lançando fora tudo aquilo que te embaraça. Lançando fora o que te embaraça. Entenderam? Por isso ali o Saul pegou e pôs a armadura em Davi. Davi andando todo desengonçado. Estava embaraçando os movimentos dele. Então, seja o que for que está atrapalhando o seu ministério, você tira fora. Você lança fora, para não ter nada para atrapalhar o seu ministério. Eu estou trabalhando, eu trabalho, e eu tenho pepino a rodo. Eu resolvo lá as coisas, mas a minha mente está nas coisas de Ial. O tempo todo. Trabalho, faço comida. Entendeu? Faço comida, trabalho, faço outras atividades, né? Mas a minha mente está nas coisas de Ial. Por isso fala que o justo, ele medita dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite. E agora eu vou estimular e incentivar vocês também. Entenderam? Vocês também mas eu vou ficar muito fanático. Irmãos, nós estamos falando aqui, nós estamos falando de um grupo que deve ser nessa casa de 300 pessoas. Nessa casa de 300 pessoas, dentro de 7 bilhões que vão ter escapatória aqui. Entenderam? Nós vamos ver tudo isso hoje. Então eu queria mostrar para vocês aqui. Então agora não tem mais tempo. Vou falar vou falar do outro. Vou falar, você sabia? Vai falando das pessoas. Ao invés de agora vai falar a palavra de Ial para o outro. Irmão, você não sabe, eu estava lendo a passagem assim, assado. E olha o que eu vi. Isso. Ao invés de fuxicar do outro, vai meditar na palavra, né? Porque é essa que é a palavra que fala. Medita dia e noite na palavra. E na sua lei de Ial. Sabe o que remete lei? Remete aquilo que você, cuidando de você, vigiar e ser temente. Entendeu? Para não fazer nada errado. A palavra ali, quando fala lei, é algo que tem que estar sempre na memória para que você não peque. Entenderam? E para ser irrepreensível, você tem que realmente estar meditando o tempo todo. Por quê? Porque se você der trela para sua carne, você vai pecar mesmo, com força. Entendeu? Por isso que fala, aquele que vive no Espírito, anda no Espírito. E não há condenação nele. Por quê? Porque o fruto do Espírito aí já faz o link com o quê? O fruto. O que é o fruto? A gente já explicou. Yalcha é a árvore. E Micaial é o fruto, é o Espírito, né? O fruto, Shaul Paulo estava dando a dica lá atrás, né? Estava dando a dica, as denominações fazem a menor ideia do que ele está falando, mas nós somos esclarecidos. Quando ele está falando assim, o fruto do Espírito, com letra maiúscula, está falando daquele que é Espírito de Ial, aquele que é Espírito de Ial, que conduz a igreja. Micaial, o ancião. Eu vi uma irmã no grupo falando que o Micaial não era ancião, ele era mensageiro. Irmãos, como é que fala na coisa dessa? Depois de tanto ensino que a gente já ensinou que o ancião, ele se assenta,
ele é o chefe, vamos falar assim, o chefe do grupo de anciãos da igreja. Por isso que Satanás imita, colocando um papa para ser o chefe da igreja, querendo imitar o papa como chefe da igreja, imitando Micael como o ancião chefe da igreja, tudo para imitar. Ele não faz nada novo não, irmãos. Quando você vê ali Satanás fazendo alguma coisa, ele está copiando uma coisa que já foi criada. Tá entendendo? Aí chega o mensageiro de Sardes, não é desse jeito, entendeu? Querendo fazer algo novo, como se fosse mão. Trazendo, não, o molde da igreja não pode ter hierarquia nenhuma. Aí vai contra Shaul Paulo, que explica o ancião e servo. Explica agora onde que estão os anciãos ao redor do trono, de onde que eles saíram, de onde que eles partiram. Tá entendendo? Me explica os 144 mil, que são servos. Então, irmãos, essas coisas, igual eu falo assim com os irmãos, os irmãos já têm um bom tempo, já não é para falar mais abobrinha, falar assim, não, porque o mensageiro de Filadélfia é um serafim, irmãos, o que é isso? Entendeu? Então, são coisas que a gente ouve e a gente fala assim, foi bom ter ouvido. Por quê? Porque tá vendo o que está dentro do coração. Tá tudo bagunçado ali dentro. Essas informações vão ser necessárias agora organizar. Quando a gente fazia pergunta, a gente perguntava para os irmãos, aí aqueles traidores estavam no nosso meio e falavam assim, não pode perguntar não, para você não causar constrangimento. A boquinha de Satanás falando. Aí falava assim, então lendo as escrituras, o anjo que sempre pergunta, o tempo todo, desde a antiga aliança, perguntando para Jeremias, Jeremias, o que você vê? Perguntando para Ezequiel, Ezequiel, o que são esses ossos? Se você acha que eles podem reviver? Ele o tempo todo perguntando, porque ele quer saber se a pessoa está amadurecida, se está entendendo as coisas de Ial. Você só vai entender se a pessoa está esclarecida quando ela abre a boca para falar. Aí você vai ver se está bem esclarecida ou se está ainda cheio de dúvidas. Entende? Mas Satanás, ele vê essas coisas. Entendeu? Agora, vem para cima de mim e fala, não pode? Fala assim, eu vou constranger mesmo. É aí que eu vou constranger, porque eu preciso saber se está aprendendo, porque quem está ensinando aqui sou eu. É igual o professor na escola, você não pode arguir não, professor, você não pode arguir não, para não nos constranger. Aí você fala assim, aí o professor fala, eu vou arguir sim, porque quem está ensinando aqui sou eu, e eu preciso saber se vocês estão aprendendo. Entende? Satanás sempre entrando no meio, tentando atrapalhar. Só que a gente não dá trela. A gente simplesmente fala assim, vai ser assim, pronto, acabou. Tem que dar satisfação, não. Vai ser assim, pronto, acabou. Entenderam? Ah, mas você é muito autoritário. Para conduzir exército é só com autoridade. Tem jeito de ser de outra forma. Vamos lá. Nós vimos aqui então em Efésios 6, que está fazendo o link, que esses que dominam a terra hoje, eles dominam a distância. Eles estão nos lugares celestiais e conseguem de lá dominar esse mundo em trevas. Só que chega em Apocalipse 18, ele já faz o quê? Ele já fala, ó, agora tornou-se moradia, porque eles perderam a moradia lá de cima. Agora a moradia deles é aqui na terra. Entenderam? Sim. Tá ficando claro, irmãos? Então tá.
Então, nós vamos abrir, nós já fizemos os links a respeito do resto, né? Nós já falamos a respeito do resto. Vamos lembrar em Apocalipse 3, o resto. Igual eu falo com os irmãos. Os irmãos têm que lembrar que são inteligentes, né? Você é inteligente, você não é burro, não. Você é inteligente. Você está sendo esclarecido porque você é inteligente. Apocalipse 3, versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: assim diz aquele que tem os 7 espídios e as 7 estrelas. Conheço tua conduta, tens fama de estar vivo. A gente já fez o link, né? Tens fama de estar vivo, mas estás morto. Fazendo um link com o quê? Que o nome dele foi apagado do livro da vida do Cordeiro imolado. Por quê? Porque não ouviu, não observou e não bebeu a água da vida. Entenderam? Então, por ele não estar bebendo a água da vida, que é o rio Siloé, ele não está bebendo a água da vida. Isso faz um link com Apocalipse 20. Deixa aqui que nós vamos lá. Apocalipse 20. Apocalipse 21. Deixa eu ver se é 21 ou 22. Apocalipse 22. Hã? 22, 1. Olha aqui. Apocalipse 22, 1. Apocalipse 22, 1. Mostrou-me depois um rio de água da vida. Viu? Esse rio de água da vida que fala assim, ó, vou levar esse exército para o rio. E lá eu vou provar eles. Só que o mensageiro de Sardes, ele não está bebendo dessa água. Entendeu? Por ele não estar bebendo dessa água, que é o rio de água da vida, ele está morto. Entenderam? Então vamos voltar lá. Apocalipse 3. Apocalipse 3, 1. Viu que o rio que está sendo provado, povo, é o rio da água da vida. Vamos lá. Diz assim. Apocalipse 3, 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: assim diz aquele que tem os 7 espídios e as 7 estrelas. Conheço tua conduta, tens fama de estar vivo, mas está morto. Por quê? Não está bebendo da água da vida. Torna-te vigilante. Por quê? Porque na hora de beber, entendeu? Não deu atenção. Não observou, não deu atenção. Torna-te vigilante e consolida o resto que está para morrer. A gente já corrigiu aqui, não é estava, é está. Estava é passado. Ah, não, Iau é bonzinho, Iau, eles estavam para morrer e Iau deu livramento. Não é isso, não. Aqui é está, porque é futuro. É futuro. Está para morrer. Está para morrer. Aí ele fala: torna-te vigilante e consolida o resto, está para morrer, pois não achei perfeita a tua conduta diante do meu Iau. Aí que está o segredo. Os que vão ser arrebatados, vou falar assim, eles têm que estar na condição de perfeitos. Por isso que são poucos. Por isso que vão ser poucos que estarão na condição de perfeitos. Porque a palavra fala que Iau, ele, a vontade é ele, Iau, ele quer conduzir muitos filhos à glória, à perfeição.
mediante o sofrimento. Isso está em Hebreus quanto, irmão André? 2:3. Hebreus 2, vamos lá. Hebreus 2. 2086. Versículo 10. Hebreus 2:10. Página 2086, na Yal Shalom. Quando hoje nós falamos, irmãos, nós estamos falando, hoje a gente não usa o termo Yaldim, a gente fala Israelita. Por que, irmã Liriamar? Por que nós, quando estamos falando do povo de Yal, a gente está falando Israelita e não Yaldim? Porque Israelita? É. Irmã Ângela. Porque eles falam mesmo. Não é essa a resposta. Eu sei. A irmã Adriana. Porque israelita é o povo que não mora lá. Quem tá morando lá é israelense. Não. Que é povo de alma. Nós temos. Vamos ver quem mais aqui. Irmão Helder. Quero saber. Isso, a resposta está aí. O irmão Helder matou a charada. Quando a gente fala israelita, está falando das 12 tribos. Quando você fala Yaldim, você está falando da tribo de Yalda. Entenderam? Quando você está falando de israelita, você está falando das 12 tribos. Quando você está falando de Yaldim, você está falando da tribo de Yalda. Entenderam? Entendeu, irmão? Então vamos lá. Hebreus 2:10. Hebreus 2:10. Diz assim, ó: Convinha de fato que aquele por quem e para quem todas as coisas existem, querendo conduzir muitos filhos à glória, levasse à perfeição por meio de sofrimentos, o iniciador da salvação deles. O iniciador da salvação deles. O iniciador da salvação deles é Papai Yalcha. O iniciador da salvação deles. Por quê? Foi Papai Yalcha que morreu no madeiro. Só que quando Papai Yalcha, ele é ressuscitado, ele já é ressuscitado como Yal, forte e valente. E naquele instante que ele já é ressuscitado como Yal, forte e valente, o seu filho Micael já se torna Yalcha. E quando ele se torna Yalcha, ele também é Micael. Então ele é o sexto e também é o sétimo. Por isso que ele fala: eu sou o primeiro e também sou o último. Ele fala: o primeiro é Papai Yalcha e o último Micael, que é o espírito que se torna o espírito que dá a vida. Então, isso que vocês têm que entender. Micael, quando ele recebe o nome de Yalcha, tudo que era de Yalcha se tornou dele. Porque Yalcha se tornou Yal. E Micael se tornou Yalcha, e ele, Yalcha Micael, se tornou o unigênito de Yal. Se tornou unigênito, as coisas, tudo foi feito para ele. Porque era para Yalcha, mas Yalcha transferiu para ele a condição de herdeiro. Então tudo se tornou para ele. Entendeu? Sim. Isso vocês precisam entender. Já estão muito tempo comigo. Vamos lá. Versículo 10. Convinha de fato que aquele por quem e para quem. Por isso que é a briga, irmãos. Essa foi a briga. Todo mundo querendo a primogenitura. Porque lá em cima eles entenderam, quando Papai Yalcha tivesse que vir à terra e ser morto,
aquele que tinha sido destinado o herdeiro ia ser herdeiro de tudo. Por isso, a batalha lá em cima pela primogenitura. Muito forte isso. Entenderam? Vamos lá. Convinha de fato que aquele por quem e para quem todas as coisas existem, querendo conduzir muitos filhos à glória, levasse à perfeição por meio de sofrimento. Por meio de sofrimentos, o iniciador da salvação deles. Agora volta lá. Ele querendo levar muitos filhos à perfeição. Aí nós chegamos em Apocalipse 3. Ao anjo em Sardes. Apocalipse 3:1. Apocalipse 3:1. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: assim diz aquele que tem os 7 espíritos de alvo e as 7 estrelas. Conheço tua conduta, tens fama de estar vivo, mas estás morto. Porque não está bebendo da água da vida, viu? Torna-te vigilante e consolida o resto que está para morrer, pois não achei perfeita a tua conduta diante do meu Iau. Quando ele fala, não achei perfeita a tua conduta, isso te excluiu. Porque aqueles que vão guerrear contra Satanás são aqueles que se tornaram perfeitos. Perfeitos. Entenderam? Viu a condição para se tornar perfeito? É através de um sofrimento. Então aquele que leva varada está levando a uma condição superior. Por quê? Porque através do sofrimento ele não vai fazer burrada de novo. Porque vai lembrar da disciplina. É assim que era o objetivo de se disciplinar. Um pai disciplinava o filho com rigidez para que ele não cometesse de novo o mesmo erro. Se você fala, não, tá tudo bem, pode voltar, ele vai cometer o mesmo erro, porque não criou nele o temor, não desenvolveu neste filho o temor. E o temor é o princípio da sabedoria, é fazer a pessoa falar assim, não erro nisto. Antes de eu fazer, deixa eu pedir permissão. Entenderam? Então vamos lá. Quando nós lemos aqui Apocalipse 3, ele fala, consolida o resto que está para morrer, o resto que está para morrer. Aí a gente vai em Apocalipse 12. Olha aqui, Apocalipse 12. Apocalipse 12, versículo 16. Aqui, ó, Apocalipse 12, 16. Diz assim, a terra, porém, veio em socorro da mulher. Essa mulher aqui é a mulher Sardes. A terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão vomitara. Tá entendendo? O rio que o dragão vomitara. Enfurecido por causa da mulher, o dragão foi então guerrear contra o resto dos seus descendentes. O resto dos seus descendentes. Descendente da mulher, Sardes. Descendente da mulher, Sardes. Descendente da mulher, Sardes. Que observa os mandamentos de Iau e mantém o testemunho de Iau. Até aqui nós falamos assim, então é Sardes. Até aqui a gente sempre entendeu, então é só Sardes. Então aí o Pai, ele vem para nos dar a chave do entendimento para abrir o cadeado. E ele tem que ir no lugar assim, lá atrás. E a gente só vai lá pelo Espírito. Por quê? Porque de nós mesmos, nós não conseguimos isso. Só pelo Espírito, que traz o esclarecimento. Ok? Então vamos lá.
A gente vai abrir Apocalipse, você vai deixar aqui marcado, nós vamos abrir Apocalipse 7. Uma coisa é certa, é através do sofrimento que uma parte dos filhos vão alcançar a perfeição. Através do sofrimento. Qual exemplo eu poderia dar, irmã Rejane, dos primeiros filhos que alcançaram a perfeição, esquecendo os filhos de Alcha, originais, mas desses que estão sendo exercitados por aquele que recebeu o nome de Alcha, e Alcha Micael, ele está exercitando seus filhos para a perfeição. E quais são os primeiros que alcançaram essa condição? Quais são? Quais são referidos os primeiros que alcançaram essa condição? Shaul Paulo, você está falando? Esses lá. Você acertou. É Shaul Paulo e os da era de Esmirna. Porque foi através de sofrimento que eles alcançaram a perfeição. Viu? O próprio Shaul Paulo, ele fala isso antes de ser ali morto, né? Que ele fala assim, agora eu alcancei a condição. Entenderam? Então, alcançou Yaush, alcançou a perfeição. Entenderam? Então, aí o que acontece? Aí nós vimos esses primeiros. E esses primeiros, eles estão aonde? Irmã Liriamar, aonde esses primeiros estão nesse momento? Os primeiros que alcançavam a perfeição? Nesses de Esmirna, eles alcançaram a perfeição. Mas aonde eles estão neste momento? Estão debaixo do altar de incenso. Isso, debaixo do altar do incenso. Mas eles não estão debaixo do altar do sacrifício, não? Não, eles estão debaixo do altar do incenso. E isso está onde? Apocalipse 6. Apocalipse 6. Vamos abrir? Apocalipse 6. Isso aqui é o quinto selo. O quinto selo foi aberto. Apocalipse 6. 6:9. 6:9. Vamos lá. Apocalipse 6:9. Aqui é o quinto selo sendo aberto. Olha só. Quando abri o quinto selo, vi sobre o altar as almas dos que tinham sido imolados por causa da palavra de Al e do testemunho que dela tinham prestado. E eles clamaram em alta voz: até quando, ó Mestre Santo e Verdadeiro, tardarás a fazer justiça, vingando nosso sangue contra os habitantes da terra? Viram aqui? Aí eu pergunto de novo para vocês. Eles já receberam essa condição ou eles têm uma promessa de receber essa condição? Eles têm uma promessa de receber essa condição. Isso já se cumpriu? Não. Então, isso ainda, eles estão aonde? Irmão Márcio. Então, os de Esmirna estão onde, irmão Márcio? Eles estão no altar do sacrifício. Isso. Então, eles estão no altar, o altar do sacrifício, que fica no átrio exterior. Por quê? Porque ele está esperando aquele que tem que subir para novamente tomar posse do templo. Porque ele tomando posse do templo, ele pode conduzir eles para dentro do templo. Fazendo consolo. Então vamos lá. No capítulo Agora você sabe. versículo 11 fala. Hã? No versículo 11 fala. Fala o quê? Então, para cada um deles foi entregue uma vestidura branca. E Isso é uma promessa. Isso não aconteceu. Calma, deixa eu terminar de ler. Foi-lhes orientado que aguardassem ainda um pouco mais, até que se completasse o número dos seus irmãos, que, como eles, foram servos, e que da mesma forma também deveriam ser mortos. Isso.
Agora, essa é uma palavra que eu ia trazer aqui. O que acontece? Olha só, você pegou e falou. Versículo 1. Cada um deles foi dado então a veste branca. Foi dito também que repousasse um pouco de tempo até que completasse o número de seus companheiros e irmãos, que seriam mortos como ele. Aí, Ial te trouxe essa palavra simplesmente para você me dar essa tradução. Vou te mostrar a tradução aqui, ó. Olha aqui, ó. Versículo 11. Diz assim, ó. Então, isso na King James. Então, para cada um deles foi entregue uma vestidura branca e foi-lhe orientado que aguardasse ainda mais um pouco mais, até que se completasse o número de seus irmãos, que como eles foram... Não, foram servos. Foram servos. Foram servos. Foram servos. É aí que está o segredo. Por quê? Porque é o número que precisa ser completado dos 144 mil. É o número que precisa. A gente não entendia isso, porque a gente considerava, por isso ali na King James, pai trouxe ali o servo. Ou seja, quem são os servos? São 144 mil servos. Viu? Então, aí que tá. Tô arrepiado. Então, o que acontece, irmãos? Veja bem. Os 144 mil, eles precisam alcançar a condição de perfeição. Os que vão ser livres dessa condição de sofrimento são poucos. Aqueles que alcançaram a perfeição sem precisar passar pela tribulação. Por isso que é difícil. Entenderam? E é por isso, irmãos, que esse anjo, ele quando recebeu o nome de Yahshua, recebeu ali a condição, da mesma forma que papai Yahshua, quando ele conduz os seus filhos, as hastes, à perfeição, quando ele transfere a condição de sétimo para este também quer conduzir muitos filhos à perfeição. Viu? Então, nesse momento aqui de Filadélfia, os de Filadélfia vão ser poucos, em torno de 300. Esses poucos, em torno de 300, vão alcançar a perfeição. Por isso que não vão precisar passar pela tribulação. Assim seja feita a vontade do papai. Assim seja. E aí, irmãos, vocês estão entendendo. Porque aqui quando nós lemos que a Lucinha trouxe ali na King James para mostrar a condição de servo como eles, até que completasse o número dos servos, está referindo aos 144 mil. Então, esse primeiro grupo que está no átrio exterior, eles estão aguardando esse anjo, para conduzir eles para dentro do templo. Porque para ele conduzir eles para dentro do templo, primeiro precisa ser purificado o templo, porque os nossos inimigos pisotearam lá. Então precisa ser purificado. Somente o sumo sacerdote pode fazer o rito da purificação, que é o rito da expiação, que purifica tudo. Lembra? O rito da expiação purifica tudo. Ele é o santificador. O sumo sacerdote é o santificador. Ele que santifica. Então ele precisa santificar o templo.
Ele, quando ele santificar o templo, aí ele vai poder fazer isso que está falando. Até quando, mestre santo e verdadeiro, tardará em julgar, fazendo link com Daniel 7, aquele ancião que julga. Aí ele fala, aguarda mais um pouco, e deu para ele vestes brancas e transferiu eles do átrio ali exterior para o átrio interior. Saiu debaixo do altar do sacrifício. Por isso que Paulo fala assim, a minha alma está sendo oferecida como libação, ou seja, como um sacrifício. Eles estão ali como sacrifício, agradável a Yahweh. E eles vão ser conduzidos para dentro, e aí, quando eles forem conduzidos para dentro, ele vai falar, olha, descansa mais um pouco, até que seja completado o número, que como vocês terão que morrer. Como vocês terão que morrer. Entenderam? É maravilhoso, porque até então, quando o mensageiro de Sardes trouxe, ele trouxe que a era Filadélfia era os 144 mil. Entenderam? E é um livramento totalmente absurdo. Não se alcançaria nunca perfeição de nada, sendo que a data é dia tal, aí faz fila para imersão, e faz fila aí, agora vocês fazem um jejum, e aí vocês vão ser arrebatados. Não é nada disso. O objetivo é levar a perfeição por sofrimento. Só que aqueles que alcançaram a perfeição sem precisar sofrer, não vai precisar sofrer, porque já alcançaram. Por isso Papai Yahshua está falando lá, esforçai-vos, orando em todo tempo, vigiando. Por quê? Naquele momento do invocar aqueles que estão em santidade, aqueles que estão em pureza, aqueles que estão verdadeiramente polidos, lapidados e polidos, esses vão subir. Entenderam? Então vamos continuar. Lá no início do entendimento, 144 mil, que o mundo inteiro a gente já achava. Já achava. E aí, agora a gente não entendia por que o livramento. Porque o livramento são para aqueles que já alcançaram a perfeição. E não precisam passar pela tribulação para alcançar a perfeição. Aí o papai nos deu a chave para aqueles que são inscritos no livro, para viver em Al-Shalom. O papai nos deu a chave. Por quê? Porque os inscritos no livro para viver em Al-Shalom é a referência de estes que precisam estar selados, ou seja, inscritos no livro para viver em Al-Shalom. Você vai ver que nesse momento aqui, que Sardes não está bebendo da água, o nome deles foi riscado. Vamos lá? O vencedor de Sardes. Apocalipse 3, versículo 5. Apocalipse 3, 5. Apocalipse 3, 5. O vencedor se trajará com vestes brancas, e eu jamais apagarei o seu nome no livro da vida. Por quê?
Porque em Daniel 12 fala que o teu povo que está inscrito no livro vai escapar. Se esses aqui estavam escritos, mas por não beber da água da vida, foram apagados. Mas quando eles passarem pela tribulação, o nome deles vai ser escrito novamente. Por quê? Porque está escrito em Apocalipse 12, esses que guardam os mandamentos de Yahweh e o testemunho de Yahshua Mashiach. E qual que é o testemunho de Yahshua Mashiach? É irmão Tiago. A morte, exatamente a morte de madeiro. Ele, como ovelha muda, diante dos seus tosquiadores, não abriu a boca. É a morte no madeiro calado. Esse é o testemunho de ser morto. Entenderam? Esse é o testemunho de Yahshua Mashiach. Como Yahshua Mashiach foi morto, eles também serão mortos. Guarda os mandamentos de Yahweh e o testemunho de Yahshua Mashiach. Como Yahshua Mashiach morreu, eles também são mortos. Entenderam, irmãos? Sim. Ótimo. Então vamos lá. Aqui ele fala aos de Sardes. Ó, o vencedor se trajará com vestes brancas. É a mesma promessa com os de Esmirna. Os de Esmirna estão lá. E foi dado a eles vestes brancas, ou seja, vão servir no templo celestial como sacerdotes, que era a roupa sacerdotal, vestes brancas. Como os de Esmirna, os de Sardes, vencedores de Sardes, também vão servir lá, porque também fazem parte dos 144 mil. Pode bater palma. Aí nós vamos na chave. Essa chave estava muito escondida. Até que papai falou, vou te revelar onde está a chave. Para a gente entender que não é somente os de Sardes. Porque já entendemos que os de Sardes são filhos de Adão. Mas os de Filadélfia são seres celestiais. E eles já habitavam em Al-Shalom. Antes de vir para cá, eles habitavam em Al-Shalom. Vamos lá. Isaías 4:3. Isaías 4:3. Página 1260, irmã. Dá tempo para todo mundo achar. Isaías 4:3. Essa aqui é a chave preciosa. Isaías 4:6. Isaías 4:3. Olha só. Nós vamos começar no versículo 25, tá, irmãos? Isaías 3:25. Isaías 3:25. Isaías 3:25, ok? Isaías 3:25 diz assim. Isaías 3:25. Teus homens cairão à espada. Teus heróis tombarão na guerra. Olha aqui. Teus heróis tombarão na guerra. Tombarão na guerra. Suas portas se encherão de lamentação e de luto. Ela, despojada, sentar-se-á no chão. E naquele dia, 7 mulheres lançarão mão de um homem e lhe dirão: comeremos do nosso pão e nos vestiremos das nossas custas, contanto que nos seja permitido usar o teu nome. Livra-nos da nossa humilhação. Aí ele continua. Isaías
4:2. Naquele dia, agora olha, naquele dia, o rebento de Ial, viu? Aqui ele não está falando o rebento de Jacó. Ele está falando o rebento de Ial. Que é Ial Shamicaial, o rebento de Ial. Naquele dia, o rebento de Ial se cobrirá de beleza e de glória. O fruto da terra será motivo de orgulho e esplendor para os sobreviventes de Israel. Então, agora a chave. Então o resto de Sião e o remanescente de Ial-Shalã serão chamados santos, a saber, o que está inscrito para a vida em Ial-Shalã. A saber, o que está inscrito para viver em Ial-Shalã. Aqui, aqui é um link que fala assim, então o resto de Sião, um grupo. E o remanescente de Ial-Shalã, o segundo grupo. Remanescente de Ial-Shalã, Filadélfia. O resto de Sião, Sardes, resto de Sião. Remanescente de Ial-Shalã. Agora eu pergunto para a irmã Liriamar, qual a diferença de resto para remanescente, irmã? O resto é o que sobrou. E o remanescente? São os descendentes. Não, é a mesma coisa. Remanescente é o que sobrou e resto é o que sobrou. Mas ele queria distinguir os dois grupos, por isso usou duas palavras sinônimas: remanescente e resto. A sobra. Aqui fazendo um link, aqueles que não foram escolhidos na prova da água. Você tem um grupo que não vai ser aprovado na prova da água, tanto de Sardes, e você tem um grupo que não vai ser aprovado na prova da água em Ial-Shalã, em Filadélfia. Por quê? Porque não está bebendo com atenção. Não está bebendo com vigilância, não está tendo atenção para a voz de Ial. Por quê? Porque está considerando que a voz é de homem. Não está tendo temor. Por quê? Porque está ouvindo a voz e falando, é um homem falando. Mas aqueles que estão ouvindo a voz como voz de Ial, esses estão prestando atenção. Esses estão com temor. E eles vão ser aprovados na prova da água, porque estão bebendo com atenção. A vigilância é essa: beber a água com atenção. Beber a água com atenção, com vigilância. Ou seja, estou fazendo aquilo com uma dedicação, um zelo, uma prudência, uma atenção, uma vigilância. Porque é Ial que está falando. Aí, o resto, aqui foi dividido em dois grupos. Vamos ler de novo. Ele fala assim: então o resto de Sião e o remanescente de Ial-Shalã serão chamados santos. Agora você vai grifar aí, serão chamados santos. 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 São dois grupos. Serão chamados santos. Dois grupos. Serão chamados santos. Dois grupos. Dois grupos serão chamados santos. Agora nós vamos abrir em Daniel 12. Daniel 12.
Você vai deixar essa passagem aqui, ó, marcada. Esses dois grupos serão chamados santos. 1578. 1578. Mil quinhentos e setenta e oito. 1578. Ah, sim. Então, no versículo 12. Versículo 7. Hã? Espera aí, calma. Porque aqui a gente vai começar, irmão, no Daniel 12, versículo 12, 7, tá? 12, 7. Depois nós vamos lá. Ó, Daniel 12, 7. Ouvi o homem vestido de linho, que se achava contra a correnteza do rio, o qual ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda. Viu? Aquele que é o sexto também é o sétimo. Na minha direita... Não, na minha direita, longos dias. Na minha esquerda, riqueza e honra. Eu falei o contrário. Ó, jurando, ó, ergueu a mão direita e a mão esquerda, jurando por aquele que vive eternamente. Será por tempo, tempos e metade de um tempo. E quando se completar o esmagamento, ó, quando se completar o esmagamento da força do povo santo, serão chamados santos. Quando a completar o esmagamento contra eles, essas coisas todas se cumprirão, ok? Agora nós vamos Daniel 7. Daniel 7. Daniel 7. Daniel 7, 21. Daniel 7, 21. Quem achou? Daniel 7, 21. Diz assim: estava eu contemplando, e este chifre movia guerra aos santos. Movia guerra aos santos e prevalecia sobre eles, até o momento em que veio o ancião e foi feito o julgamento em favor dos santos do Altíssimo. Fazendo o link com Isaías 4:3. E o resto de Sião e os remanescentes de Al-Shalã serão chamados santos. Viu que é uma chave para abrir o entendimento quando a gente lê aqui que fala quem são esses santos? É o resto de Sião, Sardes, e os remanescentes de Al-Shalã, Filadélfia. Aí ele fala, versículo 21, estava eu contemplando e este chifre movia guerra aos santos e prevalecia sobre eles. Ou seja, fazendo o link com Isaías 4:3, que o resto de Sião e o remanescente de Al-Shalã serão chamados santos. É difícil, não é? Só pelo Espírito conduzindo. É verdade. Aí nós vamos em Apocalipse, né? Nós vamos lá em Apocalipse agora. Apocalipse. Você viu que o Pai foi nos dando esse entendimento para mostrar que tinha uns primeiros que alcançaram a perfeição. Depois veio falando de um outro grupo que ia alcançar a perfeição. Todo Pai foi dando para nós um entendimento gradativo. Gradativo. Até a gente chegar agora, e é por isso que os preguiçosos,
eles não pegam a mensagem gradativa porque são preguiçosos. Tem preguiça de trazer a água até a boca, por isso se mergulha de boca lá na água. Por quê? Porque se agachar, pegar a água, se levantar e beber, exige energia. Nós vamos abrir. Só um momento. Apocalipse 13:6. Vamos lá. Apocalipse 13:6. Apocalipse 13:6. Apocalipse 13:6. Olha só, Apocalipse 13:6, está na página 2155 na Yal Shalom. Apocalipse 13, versículo 6. Ela, a besta, abriu então a boca em blasfêmias contra Yal, blasfemando contra o seu nome, sua tenda e os que habitam no céu. Ok? Deram-lhe permissão para guerrear. Deram-lhe permissão para guerrear. Marca aí, guerrear. Marca aí, guerrear. Deram-lhe permissão para guerrear contra os santos e vencê-los. Viu? Deram-lhe permissão para guerrear contra os santos e vencê-los. Daniel 7. Faz o link lá com Daniel 7. O pequeno chifre se exaltou e fez guerra contra os santos e prevaleceu sobre eles. Até que veio o ancião para fazer justiça, para fazer julgamento e fazer justiça a favor dos santos do Altíssimo. Nossa. Viu? Então, quando ele está falando aqui, ó, ele faz um link com aquela passagem de Apocalipse 6, abertura do 5º selo, que fala assim: olha, de Esmirna, aguarda mais um pouco aí, até que os teus companheiros e irmãos, os servos, como vocês, precisam ser mortos, para completar o número dos 144 mil. Entenderam? Aí, irmãos, essa passagem, os santos do Altíssimo, eles vão guerrear. Mas, quando fala do resto, faz um link com a prova de Gideão, que falou assim: olha, só os 300, é que vai ser com os 300 que eu vou dar vitória sobre os midianitas. O resto manda para casa. O resto manda para casa. É o link do quê? Esses que estão sendo provados na água agora, e você já viu que a água é a água da vida, de Apocalipse 22, aquele que bebe a água da vida com atenção, aquele que bebe a água da vida com temor, aquele que está trazendo até a boca a água, não está tendo preguiça, estes vão guerrear contra Satanás lá em cima. A palavra-chave é: vão guerrear contra Satanás lá em cima e vão ser vencedores. O resto, ou os remanescentes e o resto, que serão chamados de santos, vão guerrear também, só que contra o antimachia aqui na terra, e vão perder, porque não estavam preparados. Porque não se prepararam. E isso está onde? Isso está em Isaías 27. Vamos lá, Isaías 27.
Isaías 27. Isaías 27, 11. Isaías 27, 11. Isaías 27, 11. Presta atenção. Aí que faz um link dos galhos. Viu? Olha os galhos novamente. Porque na era de Esmirna, os galhos. Agora no final dos tempos, os galhos novamente. Aí ele fala: ao secarem, os galhos são quebrados. Vêm mulheres e os levam para queimar. Este povo não é inteligente. Por isso, o seu Criador não tem compaixão dele. Aquele que o modelou não lhe mostrou compaixão. Sucederá que naquele dia Iau fará uma debulha. Sucederá que naquele dia Iau fará uma debulha, desde a corrente do rio até o canal do Egito. E vós, israelitas, serei respigados um por um. Sucederá que naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andam perdidos na terra da Síria, bem como os que estão desterrados na terra do Egito, virão e adorarão Iau no Monte Santo em Iau-Shalã. Aqui faz um link com aqueles que vão ter que passar pela tribulação, mas no devido tempo vão ser recolhidos. Quando faz o link que o ancião veio fazer justiça em favor deles. Aí, aonde eles estiverem, serão recolhidos. Aonde eles estiverem, serão recolhidos, irmãos. Recolhidos. Serão recolhidos. Aí, essa passagem de Isaías 27, que fala desse povo que não é inteligente. Por que não é inteligente? Porque não deram atenção. Por isso que a palavra fala: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça o que o Espírito diz, porque eles não são inteligentes, porque não deram ouvidos à voz do Espírito, que o tempo todo estava orientando eles. E a gente vê hoje irmãos querendo ainda buscar alimento de fora no nosso meio. Querendo trazer alimento de fora para postar no nosso grupo. Esses estão se mostrando esses que não são inteligentes. Esses que não são inteligentes. Eu quero pegar aqui no versículo 27, no Isaías 27, porque Isaías 27, ele começa, Isaías 27, 1. Aqui está falando Isaías 27, 11, não é falando sem inteligência, está falando povo sem sabedoria. Sem sabedoria, né? Isso mesmo. Então, quando você pega Isaías 27, fala: naquele dia punirá Iau com sua espada dura, grande e forte, Leviatã, serpente escorregadia, Leviatã, serpente tortuosa, e matará o monstro que habita o mar. Viu? Fazendo o link, vai matar através de quem? Macha. Lembra? Vai matar o monstro que habita no mar. Que a gente já fez o link. O monstro que habita o mar é o link daquele ser que foi criado no 5º dia. O Leviatã
foi criado no 5º dia. E isso aqui está onde? Isso está em Gênesis capítulo 1. Vamos lá? Ou seja, um querubim. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 20. Gênesis capítulo 1, versículo 20. Gênesis capítulo 1, versículo 20. Página 34 na Yal Shalom. Gênesis 1. Passou 21, não. Hã? Passou 21. Vamos começar aqui, ó, versículo 20, porque fala assim: e Yal disse: fervilhem as águas, um fervilhar de seres vivos, e que as aves voem acima da terra, fazendo link com o querubim que voa, tá? Sobre o firmamento. E assim se fez. E Yal criou os grandes serpentes do mar. Olha aqui. E Yal criou as grandes serpentes do mar. Tá vendo aqui as serpentes do mar? E todos os seres vivos que rastejam e que fervilham nas águas segundo sua espécie, e as aves aladas segundo sua espécie. E Yal viu que isso era bom. E aí fala, versículo 22, e Yal os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei os mares. Fazendo um link com o mar vítreo, lá em cima no céu, o mar vítreo. Entendeu? Por isso que tem um mar vítreo lá em cima no céu. Está referindo a essa criação. Ele não estava criando no mar aqui na terra, não. Estava criando para habitar no mar celestial. Entenderam? Então ele está mostrando aqui que essas serpentes aqui, ó, que foi criada, vão ser o quê? Vão ser abatidas. Abatidas. Por isso está em Isaías 27:1. Vão ser abatidas. Abatidas. Agora eu quero aquela passagem que fala assim: aqueles que fizeram pacto com a morte e se refugiaram na mentira. Onde está? Isaías 30. Isaías 30, vamos lá. Isaías, E Oséias 12. vamos pegar Isaías 30 então. Que fizeram um pacto com a morte. Isaías 28:15. Isaías 28:15. Vamos lá. 28:15. Isaías 28:15. 1295. É isso mesmo. Isaías 28:15. Isso mesmo. Isaías 28:15. 28:15. Então, Isaías 28:15 fala assim, ó. Versículo 15. Pois que dizeis, firmamos uma aliança com a morte. Ali a gente sabe que morte está falando do dragão, Satanás, é a morte. E uma aliança é aquela aliança de quê? É a aliança que ele está fazendo com aqueles que ele vai ser bem recebido. Ele faz uma aliança, só que ele vai romper a aliança com 3 anos e meio. Por quê? Porque com 3 anos e meio, Filadélfia sobe, joga ele por terra, e quando jogar ele por terra, ele não vai poder mais cumprir com aquilo que ele prometeu. Ok? Então, quando a gente está fazendo aqui, irmãos, olha só. Ele fala assim, versículo 15. Firmamos uma aliança com a morte, e com a morte fizemos um pacto. O Sheol. Quanto ao flagelo ameaçador, ele passará sem atingir-nos, porque fizemos da mentira o nosso refúgio, e atrás da falsidade nos escondemos. Isso aqui é a pregação das denominações. Ah, não, o povo, vocês não vão sofrer nada, não vai ter problema nenhum, Jesus vai curar, vai salvar vocês, Jesus é bom, entendeu? Vai estar tudo certo. Você vê que essa é a mensagem que confiaram
nas falsas promessas. E na mentira fizeram o refúgio. A mentira é o que você vê hoje nas denominações. É essa mentira, que não vai acontecer nada de mal. Entendeu? Não vai acontecer nada de mal, né? Então, aí quando a gente fala no versículo 16, olha só. Aí ele fala: é por esta razão que assim diz o mestre Ial: eis que porém em Sião uma pedra de granito, pedra angular e preciosa, uma pedra de alicerce bem firmada. Aquele que nela puser a sua confiança não será abalado, porém o direito como regra e a justiça como nível. Entendeu? Então aqui está falando de papai Yalcha que se tornou Ial forte e valente? Não. Ele está falando de Yalcha Micael, que foi colocado como herdeiro. Ele herdou o ministério de papai. Ele herdou. E ele está falando: aquele que colocar nele a sua confiança não vai ser abalado. Como que é colocar nele a sua confiança, irmão Isalino? Como é colocar em Micael a sua confiança? Irmão Felipe. Ouvir e dar crédito. Aquele que nele confia na sua mensagem. Tá entendendo? Vamos ler de novo? Olha só, ele começa falando assim, ó, versículo 15. Pois que dizeis: firmamos uma aliança com a morte, e com o Sheol fizemos um pacto. Quando ao flagelo ameaçador, ele passará sem atingir-nos, porque fizemos da mentira o nosso refúgio, e atrás da falsidade nos escondemos. Aí ele fala: é por essa razão que assim diz o mestre Ial: eis que porém em Sião uma pedra de granito, uma pedra angular e preciosa, uma pedra de alicerce bem firmado. Aquele que nele puser a sua confiança não será abalado, porém o direito como regra e a justiça como nível. Ele está falando assim: enquanto os outros estão prometendo livramento, e é um falso livramento, uma falsa promessa, eu estou colocando em Sião uma pedra bem firmada. Aqueles que confiarem na pregação, e não é uma pregação mentirosa, é uma pregação verdadeira, eles estarão livres. Entenderam, irmãos? Entenderam? Então, como eu falei com os irmãos, essa palavra, né? Essa palavra é uma palavra. Agora a gente pega aqui, ó, Isaías 28, 22, fazendo um link com o ministério de Eliseu. Isaías 28, 22. Isaías 28, 22. Agora não continueis a zombar. Fazendo link com os rapazinhos que zombavam. Aí ele fala: agora não continueis a zombar, para que não se reforcem as vossas cadeias. Com efeito, ouvi falar de destruição que atingirá toda a terra. Aí ele pega e fala assim: prestai atenção e ouvi a minha voz, estai atentos e ouvi as minhas palavras. Porventura o lavrador passa o tempo todo a arar para a semeadura? A preparar e a rodear o seu solo? Quer dizer, vai ficar só nisso? Antes
depois de nivelar a sua superfície, não semeia ele a nigela, não espalha ele o cominho, não lança na terra o trigo e o painço e a cevada, e a espelta uma faixa marginal? O seu Ial mostrou-lhe o modo de fazê-lo, e ele lhe ensinou: não se debulha a nigela com o trilho, não se passam as rodas de um carro sobre o cominho, antes é com o bastão que se bate a nigela e com a vara o cominho. Quanto se trilha o trigo, não se debulha continuamente, antes põe-se em movimento as rodas de um carro e os seus animais, mas não se trituram os grãos. Tudo isso vem de Ial dos exércitos, maravilhosos nos seus conselhos, grandiosos em seus peitos. Aqui está mostrando, ele vai bater, tirar a casca, mas ele vai preservar os grãos. É o grão que vai ser ajuntado. Ele vai deixar ser batido, mas vai preservar os grãos. Aí, irmãos, a gente agora entende as pragas no Egito. As pragas no Egito aconteciam, mas os israelitas não eram atingidos. Não eram atingidos. As pragas vão vir sobre essa terra para aqueles que não têm o selo de Ial vivo. Agora vocês entendem. Para aqueles que não têm o selo de Ial vivo, eles vão ser poupados das pragas, mas não vai ser poupado da morte. Porque eles vão travar guerra daqueles que o objetivo era juntar um exército. Como de fato, os 144 mil são todos exército. Só que uma parte pequenininha dos 144 mil é que guerreia com Satanás. Entenderam? Mas todos são parte do exército, esses que vão ser mortos. Só que um guerreia contra Lúcifer lá em cima e o outro guerreia contra o Antimachia aqui embaixo. Todos são 144 mil. Gratidão, papai, por toda essa palavra. Assim seja, meus irmãos. E é por isso que eu estou falando com os irmãos. Venham para Belo Horizonte. Venham para Belo Horizonte, né? Para que vocês venham a ser avivados. De perto, irmãos, de perto. Você vê que é um grupo pequeno e é um grupo que vai se destacar. Por quê? Porque esse grupo, todos fazem parte dos 144 mil selados. Aqueles que têm a vida para habitar em Al-Shalom celestial. Por isso que em Isaías 4:3 fala que todos que estão inscritos para a vida em Al-Shalom. Qual é Al-Shalom? Celestial. Celestial. Eles vão pela maneira mais difícil, porque os que vão habitar em Al-Shalom celestial são os perfeitos. Perfeitos. Agora, aqueles que alcançam a perfeição de Filadélfia são seres celestiais e é um grupo também de ser filhos de Adão. Por isso, irmãos, quando for disciplinado, recebe a disciplina com temor, porque Ial recebe seus filhos com
como filhos e não como bastardos. E ele vai disciplinar, porque o objetivo é fazer deles perfeitos, perfeitos, irmãos. E isso é tão sério, irmãos. Agora, isso é possível, porque se não fosse possível, não estaria relatado. Entenderam? Isso é possível, por isso que está relatado. E é por isso que precisa de perseverança. Precisa ter dedicação, observância e, sobretudo, de temor. Ok? Porque você viu ali que não é Micael que escolhe. Por isso, Ial diz a Gideão. Gideão é representação de Micael. Ele fala assim: aquele que eu disser sobe contigo subirá. Mas aquele que eu disser esse não subirá contigo não subirá. Ou seja, deixando que aquele que está arregimentando o exército é o próprio Ial. É o próprio Ial. E é por isso que você tem que ter muito temor para aquele que está falando, porque aquele que fala, ele fala como trombeta de Ial. É Ial que está ensinando o povo. E ele está observando quem está dando ouvido à sua voz. Como diz a palavra em Salmos: se hoje ouvides a voz de Ial, teu Ial, não endureçais os vossos corações, como em Meribá, como aquele povo me provou no deserto. Durante 40 anos estive desgostoso com aquela geração e disse: é um povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Aqueles que não deram ouvido à voz de Ial, Ial falou, não entrarão no meu descanso. Então, irmãos, esse momento agora, como eu falei com a irmã Débora, é um tempo assim que dói o nosso coração, mas é um tempo que Ial está falando, e se ele está falando, ele está dando tempo para os irmãos, que a partir de agora, como você vai ouvir as ministrações, você vai ouvir os áudios, você vai ouvir e vai meditar, você vai, durante o seu dia, você vai ficar com temor a Ial, porque você não veio até aqui, irmãos, para ficar no deserto. Entendeu? Você não chegou até aqui para ficar no deserto, não. Entendeu? E agora, uns vai ajudar os outros, e os outros vai ajudar uns. Entendeu? Ajudando, irmãos. Exatamente. Ajudando, porque a palavra é muito séria. É verdade. A palavra é muito séria, são poucos. Agora a gente entende isso. A porta lá da minha casa, qual que é o número lá da minha casa? Irmão Helder, 300. Eu moro no apartamento 300. Você queria o 700. É, eu queria o 700, eu queria estar lá, né? Mas para subir até lá tem que começar por aqui, né? Eu já queria no 700. É, o 700 aonde que é o 700? Hã? Aonde, irmão? Lindomar, o que seria o 700, irmão? Na luz inacessível, né? Já queria a luz inacessível. Mas para chegar lá você tem que passar pelo 300. Então, irmãos, veja bem, é muito sério. Tá? É muito sério. E eu falo assim com os irmãos, é o tempo de fechar a matraca. Como ovelha muda levado ao matador. Se não fechar a matraca agora, vai ter que fechar a matraca na tribulação. Como ovelha muda levado ao seu tosqueador.
Se não fechar a boca agora, vai ser levado na tribulação para fechar lá. A condição dos que vão subir é a condição de perfeitos. Entendeu? Agora vocês entenderam os 144 mil. Até que complete o número. E esses que são 144 mil, eles estão inscritos para a vida em Al-Shalom. Muito forte. Ou seja, é um grupo também pequeno que vai habitar em Al-Shalom. Né? Ok, irmãos? Gratidão, papai. Aí por isso que fala assim, ó. Eu vi a cidade santa, a nova Al-Shalom que desce do céu. Ele desce da onde? Irmã Débora. Eu vi a Al-Shalom, a nova Al-Shalom que desce do céu. E ela desce de onde? É da luz inacessível, exatamente. É da luz inacessível. É da luz inacessível que ela desce, viu? É isso mesmo. Hã? Ali são 144 mil, né? Que estão descendo da companhia de Ial para um novo momento, uma nova era, um novo tempo. Né? Um novo tempo, né, irmãos? E eu falo assim com os irmãos, ó, agora tenha temor, porque pelo que eu estou entendendo, completados 1260 dias, vai ser muito rápido, ok? Assim seja. Vamos concluir então, irmãos, com a bênção sacerdotal para os irmãos que estão longe. Gratidão, papai. Grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal, grato a Yalcha, grato a Yal. E assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Yal te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Yal faça resplandecer sua face sobre ti e tenha compaixão de ti. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Yal levante sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Assim seja.